Saudos irmãos na gloriosa paz de Cristo Jesus. Hoje estaremos lendo Salmos, capítulo 78. Povo meu, escute o meu ensino, incline os seus ouvidos para que eu tenha a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que o ensinasse aos seus filhos, de modo que as gerações seguintes as conhecessem, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus. Não esqueceram os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não são como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O homem de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram que ele tinha feito, as maravilhas que lhe haviam mostrado. Ele fez milagres diante dos teus antepassados, na terra do Egito e na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez as águas erguer-se como um muro. Ele os guiou com as nuvens de dia e com luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhe tanta água como as que fluem nas profundezas. Da pedra fez sair regatas e fluir águas como um rio. Mas contra eles continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele preferiu a sua rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir a carne o seu povo? O Senhor os ouviu, enfureceu-se com o fogo, atacou Jacó e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiavam no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe pão do céu. O homem comerá um pão dos anjos, enviou-lhe comida à vontade, enviou os céus o vento do oriente, e pelo seu poder fez avançar o vento do sul, fez chover carne sobre eles como pó, bando de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e eles feriu na morte os mais fortes dentre eles, mataram os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios, pois isso ele encerrou os dias dele como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles os buscavam com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais,
brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostram-se rebeldes contra eles no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova e irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou seus prodígios do Egito e as suas maravilhas da região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas águas, e enviou enxames de mosca que os devoraram e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações, a larva, a produção da terra, os gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo e o seu rebanho aos raios, quando atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas o entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o povo como ovelhas e o conduziu como um rebanho pelo deserto. Eles os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxeram à fronteira, à sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuindo-lhes a terra por herança, e deu a sua tenda às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram os seus testemunhos, foram desleais e infiéis, como seus antepassados, confiáveis como o arco defeituoso. Eles o irritaram como altares idólatras e com os ídolos que lhe provocaram ciúmes. Sabendo, Deus enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitavam entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos dos adversários. Deixou seu povo fosse morto à espada, pois enfureceram-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou, como que de um sono, com o guerreiro despertador de domínio do vinho. Fez retroceder o golpe dos seus adversários e o entregou à permanente humilhação. Também rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte de Sião, a qual amou. Construiu o seu santuário como alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança, e de coração íntegro. Davi o pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Aleluias.